Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos ter uma live muito importante, né? Sobre a psicopedagogia e a oftalmologia, vários olhares diante da aprendizagem. Só configurar aqui, vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos ter teologia. Aqui a gente pode deixar todo assim, entendeu? Esse aqui, peça para participar, não precisa não. Pronto, se você estivesse em outro local. Então é isso aí, gente. Nós estamos aqui começando, né? Vamos aguardar o pessoal chegar. Já estou aqui eu, Marcelo Forte, psicopedagogo clínico, titular da Associação Brasileira de Psicopedagogia. E eu estou aqui, né, tenho a honra de receber a doutora Alessandra Dantas, que é médica oftalmologista, oftalmopediatra e vai, né, vai trazer a sua contribuição científica, né, para nos explicar, né, doutora? Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Estamos aqui. Vamos tocar uma musicazinha aqui, tá bom? Enquanto o pessoal chega, né? A gente vai improvisar aqui uma musicazinha, tá bom? Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer, a quem só pensa em você, um dia sentirá que amar é bom demais. Não joga amor ao léu, coração que não é de papel. Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer um coração que sofre e quer? O amor é lindo, eu sei, e todo eu lhe dei. Você não quis, jogou ao léu meu coração que não é de papel, não é. Meu coração que não é de papel. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver o pessoal que está aqui online. Boa noite, Isis, Gabi. Boa noite, Seição. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luana. Boa noite, Suênia. Estudes Neuropsico. Mari, Psico, Té Aquarela, Vadson, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Boneca Amigurimi, alguma coisa assim. Boa noite, Rejane, sejam todos bem-vindos. Então, hoje a nossa live vai ser super interessante, tá? Quando a gente vai no oftalmologista, né, a gente pensa que o oftalmologista é apenas, ele vai olhar só se a gente tem miopia, astigmatismo e hipermetropia, né? Então é muito mais do que isso. Boa noite, Viviane. Então, primeiramente, né, eu queria agradecer a presença da Alessandra. A senhora prefere que eu fale do seu currículo? Você fala? Fica à vontade. Doutora Alessandra, ela é bem objetiva. Hoje é a primeira live, né, doutora Alessandra? Primeira live. A primeira live, tá vendo? Cadê a Luciana? Não tá aqui, não? Luciana, a próxima. Então, a doutora Alessandra, tá? Ela é médica oftalmologista, tá certo? Ela é oftalmopediatra, tá? Ela é médica perita, ela é médica legista também. E aí ela atende, né, aqui em Petrolina, lá na Clínica Olhares, ali, certo? A Clínica Olhares fica ali próximo à SOT, ali no centro de Petrolina, tá? E eu tenho a honra de recebê-la hoje. A gente vai falar sobre, né,
a aprendizagem humana, né? A gente vai falar sobre psicopedagogia, vamos falar sobre a visão, né? Como é que funciona essa visão, tá certo? Então, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Sou muito feliz de estar aqui com vocês para esclarecer algumas dúvidas, né, que frequentemente surgem no consultório, no dia a dia, na rotina de todos. E vamos lá? Vamos lá. Perfeito. Eu vou colocar aqui meu pronto, obrigado. Então vamos lá, né, gente? Em primeiro lugar, para vocês que estão entrando agora, né? A doutora Alessandra, já apresentei, meu nome é Marcelo Forte, eu sou psicopedagogo clínico, tá? Eu sou autista com altas habilidades, né? E eu já atuo na psicopedagogia há mais de 5 anos em consultório e tenho 9 anos de formação em psicopedagogia, exclusivamente em psicopedagogia. Tenho outras formações também, como música na Universidade Federal do Ceará, graduei em pedagogia e estou no 8º período de psicologia. Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber, né, por que essa psicopedagogia surgiu. A medicina, ela percebeu que o rol de conhecimentos que ela abarcava não dava conta da aprendizagem humana. A psicologia também, ela percebeu, nossa, como essa aprendizagem ela é complexa. A pedagogia nem se fala, ela disse, meu Deus do céu, a gente não consegue abarcar. Então foi por isso que no século XIX, na Europa, né, na escola de Genebra, surgiu a psicopedagogia, que é uma ciência inter e transdisciplinar, ou seja, ela vai beber de todas as áreas de conhecimento para dar conta do seu objeto de estudos, que é a aprendizagem humana. E é importante que a gente saiba que a aprendizagem não é só ler e escrever, não. Porque quando fala aprendizagem, a pessoa olha ler e escrever, né? E a gente pensa logo na escola. A aprendizagem ela se dá em muitos contextos, tá certo? A aprendizagem ela acontece do útero ao túmulo. Então, enquanto houver vida, há aprendizagem em vários contextos, não apenas na escola. Na escola a gente tem a aprendizagem formal, né? Mas nós temos a aprendizagem no contexto familiar, nós temos a aprendizagem, enfim. E aí, ela foi para a Argentina, ganhou o grande berço e chegou aqui no Brasil mais ou menos na década de 60 e 70, tá bom? Então, o psicopedagogo, ele é o terapeuta da aprendizagem. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos vários cursos de bacharelado, ou seja, são graduações em psicopedagogia. Nossa referência mais perto aqui é a Universidade Federal da Paraíba, que tem um curso de graduação em psicopedagogia que já tem aí 14 anos no mercado. A UFPB é conceito 4 do MEC, já foi avaliado, né, 2 vezes pelo MEC. E nós temos também algumas universidades privadas e nós temos esse curso a nível de especialização também. Tá? Que quando a regulamentação chegar no Brasil, né, tiver todo aquele processo, a prioridade é que futuramente a formação do psicopedagogo seja prioritariamente em cursos de graduação. Isso é um processo, né, que a gente precisa chegar até lá. Então vamos lá. Existe uma diferença, gente, entre dificuldade de aprendizagem, tá, e transtorno de aprendizagem, certo? Transtorno de aprendizagem são os transtornos que eles são específicos da aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, tá? A disgrafia, a desortografia, né? Quando a gente fala em dificuldades de aprendizagem, esse leque ele se abre muito. Existem muitas dificuldades de aprendizagem que são por questões fisiológicas, por exemplo, muitas vezes a criança não está enxergando direito porque está com um problema na visão ou não está escutando direito, tá? E nós temos aí, segundo as pesquisas de Nádia Bossa, em psicopedagogia no Brasil por mais de 20 anos, nós temos os dados de que mais de 50% dos problemas de aprendizagem são do campo emocional. Porque na verdade não se separa emoção, o corpo e mente, né? Aristóteles já dizia, a gente não tem como separar. Quando a gente tem, por exemplo, uma ansiedade, quando você fica ansioso, né? Sei lá, seu marido fez raiva a você. O seu cérebro ele vai mandar muita informação para as extremidades. Então tem muita gente que vai se coçar, tem muita gente que vai ficar com prurido na pele, tem gente que vai, por conta de um quadro de ansiedade, vai ficar com hematoma, você fica exausto, né? Então essa diferença corpo e mente é uma coisa muito antiga, que na verdade isso teve um propósito na história, mas eu não cabe nem aqui abordar, tá? Mas basicamente eu quero dizer para vocês que as dificuldades de aprendizagem elas podem acontecer
por questões emocionais, eles podem acontecer, inclusive, olha, Luciana entrou, boa noite, Luciana, você é a próxima a fazer uma live comigo, viu? Porque a Alessandra já tocou aqui, viu? Brincadeira, Luciana, um grande abraço para você, tá? Então, as dificuldades de aprendizagem, elas podem vir por N questões, por questões emocionais, elas podem vir por questões de a criança estar com alguma perda ou alguma redução, alguma alteração na audição, seja temporária ou seja permanente, causa também dificuldade de aprendizagem. É tanto que a gente sempre pede, né, avaliações da oftalmologia para saber se a criança está escutando bem, tá bom? E nós pedimos também a avaliação da oftalmologia, porque a gente precisa saber se essa criança está enxergando bem. Como é que eu sei? Só se realmente passar por um especialista, né, que avalie essa visão. E não é o psicopedagogo que vai avaliar essa visão. A gente vai avaliar se muitas vezes a gente observa que a criança não está focando bem e tal, mas é muito importante que a gente sempre, né, tenha aí na nossa rotina, tanto de profissional como também de pais, né, de uma vez por ano pelo menos, estar passando, né, nosso filho no médico oftalmologista para perceber se existe. Muitas vezes, gente, olha, eu já peguei aqui uma criança de 4 anos. E aí, quando eu pedi uma avaliação, foi a doutora Alessandra que fez, quando voltou com óculos de 3,5 graus de hipermetropia, cara. Gente, hipermetropia, ela vai explicar, né, para vocês o que é, mas isso é uma alteração que a gente não pode desconsiderar, tá certo? Então, muitas vezes a gente quer culpar a criança, né? Ela é preguiçosa, ela é desatenta, mas muitas vezes essa desatenção vem de uma dificuldade. Ou ela não está escutando bem, ou ela não está processando bem esse som, ou ela não está enxergando bem, tá entendendo? Então, vamos começar com uma frase, né, que a doutora Alessandra trouxe para mim, agora eu vou passar a palavra para ela, que essa frase, doutora, ela me falou que nós enxergamos, né, com o cérebro e não com o olho. É isso? Isso é verdade. Assim, quando o bebê nasce, apesar do olho dele estar todo formadinho estruturalmente, mas ele ainda não enxerga bem. E ele vai aprender a enxergar. E esse processo de desenvolvimento da visão, ele demora anos. E ele se completa por volta mais ou menos dos 7, 8 anos de idade. Então, na verdade, nós enxergamos com o cérebro. Os olhos, eles são órgãos que vão captar a informação do meio externo, do estímulo visual, e vão transportar essa informação até o cérebro, onde essa informação ela vai ser processada e o cérebro vai mandar o comando para que a gente enxergue. Então, se eu fizer uma comparação, tipo assim, tipo um entregador. Então, o entregador é como se fosse o nosso olho, né? Ele pega a mercadoria e vai transportar essa mercadoria para um destino final, um destinatário. Então, assim, se algo acontece com esse entregador, por exemplo, se ele fica doente, se durante esse trajeto acontece algum problema, essa mercadoria, que no caso seria a nossa informação visual, ela não vai chegar da forma adequada no destino final. Ela pode vir quebrada, danificada. Então é assim, o olho é como ele tem um papel de captar a informação visual, transportar essa informação visual, mas quem vai dar o comando para a gente enxergar é o cérebro. Então assim, o olho é muito importante, né? Porque qualquer problema que aconteça com ele, a informação não vai chegar da forma adequada ao cérebro, né? Então assim, o que é que a gente vê às vezes no dia a dia, né? Chega um paciente neurológico, o olhinho todo bem formado, a gente assim não encontra nada que justifique ele ter uma baixa visão, mas muitas vezes a gente olha para ele e ele não olha em frente para a gente, ele não fixa, ele não acompanha, ele não demonstra interesse nos objetos. Por quê? Porque o cérebro não mandou o comando para o olho dele enxergar. Então, assim, na verdade, nós enxergamos com o cérebro, mas o olho realmente
uma peça primordial para que isso aconteça. Interessante. Então é como se o olho, vamos fazer uma alusão aqui, sei lá, como se fosse um intermediário. Ele capta Sim. e ele serve como se fosse um transportador, né? Ele transporta a informação até o cérebro. Olha, aí você vê que tem muita coisa envolvida, né, doutora Alessandra? Tem o olho, tem o próprio nervo óptico, né? Isso. Então a gente tem aí todo um sistema que está funcionando, porque muitas vezes a gente pensa em visão e a gente só pensa realmente no olho, na né? estrutura, né? Na estrutura do olho, né? Claro que isso precisa ser verificado, mas nós temos aí, né, o nosso sistema, na verdade o nosso corpo humano, ele é muito complexo, né? Isso. Inclusive o cérebro humano, nós estamos longe de conhecer o cérebro humano, né? Então, doutora Alessandra, é verdade que as crianças, né, que quando elas nascem, elas não enxergam, por exemplo, se eu colocar um bebezinho aqui, ele não está me enxergando, um bebezinho de 2 meses, de 3 meses. Como eu te falei, né, quando ele não nasce enxergando bem, ele vai aprender a enxergar, né, a visão dele vai se desenvolvendo ao longo dos anos e se completa até os 7, 8 anos de idade, né. Então, nesse processo de desenvolvimento, é importante que o olho esteja estruturalmente, né, bem formado e que também ele funcione bem, né? Você tem que fazer toda uma avaliação do olho, não só apenas do ponto de vista estrutural, se ele está bem formado, se ele está com alguma formação, mas também se ele está funcionando bem, se ele está bem alinhado, se ele está movimentando direito, se aquele olho está fazendo todas as funções que ele precisa, que eu vou explicar mais para frente, que é convergência, acomodação, né? Tudo isso. Isso, então, ou seja, a maturação visual, ela vem aí entre 7 e 8 anos, isso, né? Inclusive, muitas crianças começam a utilizar até um grau alto de hipermetropia, né? Isso pode vir a diminuir com o tempo, não é isso? É porque assim, se a gente identifica algum problema, o que é mais comum no dia a dia, na verdade, são os erros de refração, né? O que são esses erros de refração? É a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A miopia, assim, de uma forma geral, é a dificuldade de enxergar a distância, de longe. A hipermetropia é a dificuldade de ver de perto. E o astigmatismo, ele dá um embaçamento visual, que pode ser tanto de longe quanto de perto, e geralmente está associado com a sensibilidade à claridade, né? Então, quando a gente faz o exame da criança, se a gente detecta algum grau que aquele olho precise para desenvolver a visão, né, ele tem que usar, porque se ele não usar aquele grau, a visão dele pode não se desenvolver da forma mais adequada. E ele só tem esse período. Passou dos 7, 8 anos, o que ele conquistou de desenvolvimento visual é o que vai ficar para o resto da vida. Se ele não conseguiu atingir o seu pleno desenvolvimento, ele vai ficar com aquele olhinho que a gente chama amblíope, meio que preguiçoso, como se não tivesse desenvolvido toda a sua capacidade visual. Você vê como é importante, né? Então, assim, a gente não tem que levar a criança para o oftalmologista, não é só quando ela estiver lá no primeiro ano, segundo ano de fundamental, não. A gente tem um grande percurso. Na verdade, nessa fase vai ser a maturação, né? Então, desde bebê, que a gente precisa, aí, pelo menos uma vez no ano, estar passando, né, os nossos filhos, né? Inclusive, é uma dica que eu dou para os psicopedagogos, tá? Que todos, né, coloquem na rotina de vocês pedir, né, avaliação oftalmológica, porque muitas dificuldades de aprendizagem, né, podem estar relacionadas também a essa visão. Então, muitas vezes você faz uma avaliação, observa o sistema, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento da aprendizagem formal, mas você esqueceu de olhar como está a visão dessa criança. E, obviamente, não é o psicopedagogo que vai fazer o exame dessa criança, ele vai solicitar, né, ao especialista, que no caso é o médico oftalmologista. Uma informação importante, assim, né, que já se sabe, que 80% do que a criança aprende na escola é proveniente de uma informação que lhe é apresentada visualmente.
Então isso vai mostrar a importância da visão no processo de aprendizagem, né? Então se existe algum problema na visão, ele provavelmente vai interferir de alguma forma nesse processo de aprendizagem. Então é muito importante que os pais levem a criança para consulta de rotina, porque muitas vezes a criança ela não tem a percepção de que ela não está enxergando bem, né? São as crianças maiores, muitas vezes quando vão para a escola, né? 7, 8 anos que vão olhar para o quadro e às vezes percebem que não estão enxergando tão bem. Mas não são todas que têm aquela percepção que não está enxergando tão bem. Às vezes não é um grau tão alto, ou às vezes existe uma diferença muito importante de grau de um olho para o outro, mas um olho enxerga bem, muito bem, e o outro tem um grau bem alto. Então, assim, às vezes passa despercebido, então muitas vezes só percebe quando fecha o olho bom, e aí vai perceber que aquele olho não enxergava bem. Então, assim, é uma situação que acontece muito no consultório, que os pais se assustam assim de uma forma e até se culpam. Meu Deus, como eu não percebi que ele não estava enxergando? E aí eu vou explicar, olha, dificilmente ele iria perceber, ou vocês iriam perceber, que ele estaria com uma dificuldade de visão. Porque quando você tem um olho bom e o outro que não está bom, só vai perceber se acontecer alguma coisa com o olho bom, se ocluir, né? Então, realmente, nesses casos que a gente chama anisometropia, que é uma diferença de grau de um olho para o outro, só vai perceber se fizer um exame de rotina, né? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, ela recomenda que seja feito pelo menos um exame entre o 6º mês de vida e o 1º ano, pelo menos um por volta de 3, 5 anos e a partir dos 5, 8 anos anualmente. Mas na minha rotina diária, assim, eu faço um pouquinho diferente. Eu prefiro pecar por excesso. Eu oriento meus pacientes que venham a cada 6 meses, nos primeiros 2 anos, porque os primeiros 2 anos é o período mais crítico do desenvolvimento visual da criança. É um período em que ela vai aprender a fixar, a visão de profundidade. Então é um período muito importante os primeiros 2 anos. E até porque é um período que ela tem um maior risco de desenvolvimento dos tumores oculares, né? Então eu sempre oriento que faça de 6 em 6 meses nos primeiros 2 anos. Após os 2 anos eu oriento fazer anualmente ou antes, dependendo da queixa ou dependendo do problema que precisa de um acompanhamento mais de perto. Isso aí a gente precisa ficar atento, tá certo? Ficar muito atento e já colocar isso na nossa rotina. Tanto os profissionais, né, quanto nós como pais, de estar ali, a gente precisa realmente, como a doutora Alessandra falou, é melhor pecar por excesso, né? Então você se antecipar, você na verdade está prevenindo algum outro problema, né? Então é melhor prevenir, aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Então, doutora Alessandra, o que se avalia, né, numa consulta oftalmológica? Assim, a gente sempre avalia, né, a visão, que a gente chama de acuidade visual, para avaliar se a pessoa está conseguindo enxergar bem de longe, de perto, para avaliar justamente aqueles problemas que eu falei anteriormente, se tem miopia, se tem astigmatismo, se tem hipermetropia, se vai precisar ou não utilizar óculos. Mas também a gente avalia se os olhos estão bem alinhados, né? Porque um desalinhamento ocular, ele vai gerar um desvio ocular, que é o que a gente chama de olho torto, e o estrabismo, ele pode trazer muitas consequências para a nossa visão. O estrabismo, ele pode comprometer a nossa visão de profundidade, que é a visão estereoscópica, a nossa visão 3D. Pode levar com que a criança, ela assuma posições de cabeça. A criança pode entortar a cabeça para um lado, para o outro, para cima, para baixo, procurando uma posição onde ela consiga compensar aquele desvio. O estrabismo também pode gerar comprometimento do campo visual, pode gerar visão dupla, que é a diplopia. Imagine você com a visão dupla, vendo tudo duplicado. Imagine a confusão que fica, o desconforto ocular. Por sorte, a criança ela tem um mecanismo de defesa, que o cérebro ela anula uma das visões quando ocorre o desvio e a criança vê duplo, que a gente chama supressão.
Mas, por outro lado, aquele olhinho que é suprimido, onde o cérebro vai anular uma das imagens, ele é menos estimulado. E aí ele recebe menos estímulo para desenvolver e a criança pode ficar com o olhinho preguiçoso, que é a ambliopia. E fora também a questão emocional, psicológica, porque assim, às vezes, crianças com estrabismo podem se sentir assim envergonhadas, por conta até de bullying na escola. Eu mesmo já peguei uma criança que não queria ir para a escola, porque do desvio, porque chegava na escola e ficava com vergonha. Então assim, ela criou aquele problema dentro dela, na cabecinha dela, e não queria ir para a escola de forma nenhuma. Então isso, de certa forma, prejudicava o desenvolvimento, o aprendizado, porque não ia para a escola, né? Então assim, o estrabismo pode trazer sérias consequências para a visão e para o aprendizado, né? Então assim, além de avaliar a acuidade visual, para avaliar se precisa usar óculos ou não, o estrabismo e as consequências que o estrabismo pode ocasionar, a gente avalia a movimentação dos olhos, para ver se a musculatura está movimentando os olhos de forma correta. Se não existe nenhuma fraqueza na convergência e na acomodação. O que é convergência? É colocar os olhos para dentro quando a gente olha de perto. Então, quando a gente vai fazer atividade de leitura, atividades próximas, os nossos olhos eles fazem convergência, que eles se movimentam na mesma direção e sentido, na direção para dentro, assim, direção como se fosse olhar para o nariz. E a acomodação seria a nossa capacidade de focar a diferentes distâncias. Você está olhando para longe e você vê a imagem nítida. Quando você muda seu olhar para perto, o foco se mantém, a visão se mantém nítida. A gente chama isso aqui de acomodação. Então, se existe um problema na convergência e acomodação, a pessoa pode sentir sonolência, cansaço rápido de leitura, irritabilidade, né? Isso pode comprometer até a concentração, o estudo, né? Então, assim, o que é mais frequente no nosso dia a dia de rotina de consultório, a gente justamente isso, identificar esses problemas, mas, assim, existem outros importantes também, como catarata, glaucoma, doenças na córnea, doença na retina. Então, a gente avalia o olho como um todo. Não é só a visão, se precisa ou não usar óculos. A gente avalia se o olho está bem formado, se não tem nenhuma malformação, se não existe nenhum impedimento para que aquele olho capte a informação visual e a transporte até o cérebro, para que a gente enxergue bem, né? Muito bem, então você observa, né, no consulta oftalmológica, enquanto a gente já está esperando o grau do óculos, o tanto né, de verificação que é feita. Visão de cores também, né? Se não tem comprometimento. Isso, inclusive o Estado, há alguns anos, não sei como é que está isso, nas escolas começavam a fazer aquela verificação pegava aquelas letrinhas, né, e colocava numa certa distância para verificar, né? O que na verdade não substitui a consulta oftalmológica. Não, ali é apenas uma triagem, uma né? Triagem da triagem. É tipo assim, como para você identificar se está enxergando ou não, para fazer um encaminhamento para uma consulta, né? Mas como a doutora Alessandra falou, isso é tão a consulta oftalmológica ela é tão ampla que assim, eu mesmo, particularmente enquanto profissional, eu nem faço mais esse tipo de verificação, porque muitas vezes a criança está enxergando bem, mas ela está com, sei lá, desenvolveu algum tumor, não é isso? Ou desenvolveu algum problema que a gente não vai ver. Tipo assim, ó, ela enxerga, você coloca lá, ela vê todas as letrinhas, mas, por exemplo, ela tem uma insuficiência da convergência, ela não converge bem. Então, quando ela vai ler, ela não aguenta ficar 15 minutos, porque a musculatura dela não converge bem, ela cansa rápido, vê as coisas embaçadas e borradas, e aí fica impaciente, né? Mas ela está enxergando bem, só que não está funcionando bem o olho, entendeu? Então, a gente, além de avaliar se está enxergando, tem que avaliar a função do olho, se ele está funcionando bem em todos os seus aspectos. Muito bem, quero agradecer aqui a presença das pessoas que estão aqui. Doutor Alfredo entrou aqui também. Entrou também o meu amigo João Ensina, que é o embaixador do autismo na Bahia. Foi designado aí pelo governador Jerônimo como embaixador, né, do autismo na Bahia.
Então, doutora Alessandra, para ficar de uma forma mais didática para a gente, a senhora poderia nos mostrar essa estrutura básica do olho? Ah, certo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui só. Deixa eu tirar aqui. A gente vai observar agora, a doutora Alessandra trouxe um recurso didático para mostrar para a gente como é que funciona essa estrutura básica do olho. Né? Aqui é um olho esquemático para mostrar um pouquinho da estrutura anatômica, tá? Do olho. Essa parte aqui da frente, dá para ver assim? Tá dando para ver? Nós chamamos de córnea, tá? Eu vou botar aqui um pouquinho de perfil, essa parte aqui, tá? Aí eu vou abrir aqui só para ficar melhor. Então, na frente a gente tem a córnea, que é como se fosse a tampinha aqui do olho. Aí, depois da córnea, nós temos um espaço, né, entre a córnea e essa estrutura, que é a íris, que é a que dá a cor do olho. A gente chama de câmara anterior do olho. Aqui é a íris, que é a que dá a cor do olho. No centro da íris, nós temos a pupila, tá? E aí, atrás da pupila e da íris, nós temos o cristalino, que é essa lente aqui natural do olho. Quando nós somos jovens, é transparente. Com a idade, ela vai perdendo a transparência e aí vai ficando opacificada, como se fosse suja, amarelada e vira a catarata. Ui, pega aí, por favor. Aí, atrás desse cristalino, nós temos a cavidade posterior do olho, tá? Que é preenchida por um líquido em forma de gel, que é o vítreo. Aqui é como se fosse a representação desse gel. Vou tirar ele aqui um pouquinho. E aqui, a câmara posterior do olho, nós chamamos de cavidade vítrea. Nessa cavidade, existe a retina. A retina é como se fosse um tapete que cobre internamente essa cavidade. É o prolongamento, digamos assim, do cérebro, que é tecido nervoso. Então, aqui na retina a gente tem o nervo óptico, né? E o nervo óptico ele sai do olho, vai seguir pelas vias ópticas e vai até o cérebro. Então, assim, se você tem algum comprometimento em uma dessas estruturas, a começar pela córnea, né? Por exemplo, se a córnea ela tem uma cicatriz, se ela deixa de ser transparente por alguma opacidade, por alguma doença, a informação visual, no caso o estímulo visual, não vai conseguir penetrar de forma adequada e a informação não vai chegar de forma adequada até o nosso cérebro e a gente não vê bem, tá? Da mesma forma no cristalino, se o cristalino está opacificado, né? Se tem alguma doença aqui na cavidade vítrea, uma hemorragia vítrea, uma formação na retina ou até no próprio nervo, a informação vai chegar comprometida. Então, a parte estrutural do olho é muito importante. Tudo no olho, né? Não é só estrutura, tem também funcionalidade. Então, tudo em conjunto. Olho e cérebro sempre juntos, né? É como você mesmo falou no início, né? Corpo e mente. Muito bem, então a gente falou um pouquinho, né, sobre a questão sobre os erros de refração, né? Os erros de refração, eles também dificultam, né, o processo de aprendizagem, né? Isso. Deixa eu te falar uma coisa assim, que é muito importante, né? Porque você falou dos erros de refração e a miopia é um dos erros de refração que está, assim, digamos assim, mais em alta, mas para que a gente tenha cuidado. Hoje em dia se está utilizando eletrônicos, né, de forma excessiva, né, sem pausas, e aí a miopia ela está aumentando no mundo inteiro de uma forma assim assustadora. A Organização Mundial de Saúde já considera a miopia como um problema de saúde pública. E o aparecimento da miopia e a progressão dessa miopia está muito associada ao uso excessivo de eletrônicos. E isso já é comprovado cientificamente, tá? Interessante, né? E eu até
estava comentando com a doutora Alessandra que inclusive nas crianças, né, os pais têm muito o hábito de deixar a criança ali com o celular ou de deixar na frente da televisão por muito tempo, né? Na verdade, a tela não é o problema, né? O problema é o uso que se faz da tela. Entendeu? Excessivo, sem pausa. Então, assim, o que é recomendado? Até os 2 anos de idade, não se dá telas para criança, tá? Dos 2 aos 5 anos, tentar limitar, tipo 1 hora por dia, fracionada. Você dá de pedacinho, 20, divide 1 hora em 3 pedaços de 20, ou 3 pedacinhos de 20 minutos, ou 2 pedacinhos de 30 minutos, sempre com pausas. A partir dos 5 anos, tentar limitar o tempo de uso em 3 horas, tá? Os adolescentes, tentar limitar em torno de 3 horas. Mas o tempo ideal seria mais ou menos esse, tá? Por quê? Porque já existem trabalhos que mostram que a miopia está aumentando de forma muito rápida na população. E estima-se que em 2050, 50% da população mundial vai ser míope. E qual é o risco de ser míope? Qual é o problema de ser míope? Porque assim, a miopia ela está evoluindo de uma forma muito rápida. E a miopia e os altos míopes, eles têm uma maior chance de ter uma baixa visão e cegueira. Porque uma alta miopia, a pessoa pode ter um descolamento de retina, uma neuropatia, que é um comprometimento do nervo óptico, pode ter uma degeneração na retina, na mácula, a pessoa pode ter uma maior propensão a desenvolver catarata e glaucoma. Então, todas essas doenças podem cegar. Então, a grande preocupação mundial é porque a miopia ela está crescendo de forma assustadora. E isso está muito associado ao uso dos eletrônicos, tá? Você tem aí, né, acho que tá duas coisas, né? O uso dos eletrônicos e também essa questão do aquecimento global, talvez, né? Não sei como é que está essa questão de ressecamentos por conta desse clima, né, que a gente está convivendo. Mas assim, a humanidade, ela está, inclusive a ONU publicou até um vídeo semana retrasada que como se fosse numa convenção da ONU, de pessoas, de governadores e tal, pessoas políticos, eles recebiam um dinossauro, né? O dinossauro dizia assim, olha, para falar sobre extinção, eu sei muito bem, mas vocês estão extinguindo a própria espécie humana, né? Então, assim, tudo que a gente está fazendo, muita coisa do que a gente está fazendo, está prejudicando, né? O uso de telas, esse uso, a poluição, né? O aquecimento global. Sim, e ainda tem um agravante, né? Porque, assim, o uso de telas em excesso, muitas vezes fica a criança, o adolescente dentro de casa, não se expõe ao sol, e o sol é muito importante, né? O sol, ele ajuda no controle da miopia. E se você vê hoje, a maioria das crianças, inclusive eu também, com a vitamina, né, vitamina D baixa, né? Por conta dessa exposição que muitas vezes a gente fica ali o dia todo no ambiente. A radiação solar estimula também a liberação de um neurotransmissor na retina, que é a dopamina, que consegue, tipo, meio que retardar, impedir o crescimento, o alongamento do olho. Porque assim, a miopia, ela causa um crescimento de forma alongada do olho. E a exposição solar, ela tem um fator protetor em relação a isso, porque ela estimula a liberação da dopamina na retina, e essa dopamina, ela meio que controla esse alongamento. Ela previne esse alongamento, que a gente chama axial, ou seja, é o olho crescer de forma alongada, não como um todo. Então, assim, a exposição solar traz muitos benefícios, né? Produção de vitamina D, né? Isso aí é muito importante. Inclusive, a vitamina D está associada à depressão. A falta de vitamina D está associada à depressão, né? Então, a gente vê que o uso de eletrônicos, assim, não só a miopia, não só essas questões, né, de vitamina, mas também pode gerar estrabismo, está gerando muito estrabismo o uso de eletrônicos. Eu mesmo já operei uns 3 pacientes
de estrabismo por conta de eletrônicos. Nossa. Então, assim, o uso excessivo de eletrônicos, além de miopia, de estrabismo, né? Tá uma coisa assim, preocupante. Esse branco, né? Principalmente esse branco tem um... Eu vejo algumas pessoas, né, na minha prática, até de amigos, que estão, inclusive, fazendo como eu faço, mas eu faço por uma questão sensorial, né? Que é substituir o branco, né, pelo fundo preto. Porque o fundo preto ele não vai refletir a luz, né? O que a senhora acha desse recurso? É assim, o branco ele reflete, né? Então pode dar realmente um cansaço visual, né? Isso aí realmente em algumas situações ajuda. Ajuda, né? Eu vejo pessoas, inclusive tem uma colega que adquiriu baixa visão em um dos olhos e a prescrição foi justamente essa, né? Mudar o fundo para o fundo preto. Né? Mas as pessoas estão tão acostumadas com o excesso de luz. Eu chego na faculdade, quando eu estou na aula, eu preciso que o slide esteja preto também para que eu não me sinta mal, né? Porque eu tenho um transtorno do processamento sensorial. Então não é só a questão da luz nos meus olhos, é a questão da luz na minha pele. Antigamente usava aquele quadro negro, né? Na Isso. escola e escrevia com giz branco. Foi trocado, acho que por conta das alergias, né? Porque o giz dava muita alergia. Mas aí trocaram pelo quadro branco. Mas o quadro branco é um terror, digamos assim. Ele cansa muito a visão. É terrível, porque o branco ele reflete a luz, né? Isso. E aí vai concorrer, aquela informação que está ali vai concorrer com luz, né? Então, assim, eu sinto isso de forma exacerbada. Eu não consigo realmente processar mesmo a leitura do branco. Inclusive, algumas editoras estão... Os livros que eu consegui ler melhor foram livros com páginas amareladas, né? O amarelo já reflete a luz, mas não reflete tanto quanto o branco, né? Então, talvez, muitas vezes, você consegue ler melhor um livro numa página amarelada por conta disso, né? A gente só pensa em... Hoje a gente tem a medicalização da educação e da sociedade, né? Que a gente quer transferir todos os problemas de cunho social, econômico, nós queremos transferir para o campo médico, né? Nós queremos que a Ritalina ela seja a solução. Mas muitas vezes a mudança de hábito ela é a solução. Por exemplo, eu recebi um paciente aqui no consultório que ele ia dormir 4 horas da manhã e acordava 2 horas da tarde. Então, qual é a primeira medida? Estruturar a rotina. Você precisa dormir até 9 horas da noite, no máximo 10 horas da noite, não utilizar telas à noite e regular esse sono, né? Não conseguiu, encaminhar ao psiquiatra para tentar, né, ver se há recomendação de algum medicamento, porque, gente, o sono ele é necessário para a aprendizagem humana. Então, se você passa a noite toda estudando, você não aprende muito, tá? Inclusive, a gente precisa muito daquele sono, que é o sono REM, né? Que ele vem mais ou menos às 4 horas da madrugada. Então, a gente tem aí, também, além do uso também associado ao uso das telas, porque a luz refletida nas telas, ela faz o quê? Ela faz com que o nosso cérebro ele fique mais ativo. Então, é por isso que é importantíssimo que a partir de 8 horas da noite aí, a gente dê uma reduzida mesmo, para que o nosso cérebro não seja hiperestimulado. E muitas vezes a gente quer a solução num comprimido. E aí como é que você quer aprender? Ah, minha memória está ruim. Como é que você quer ter cognição se você não tem sono, se você não dorme, se você não dorme à noite? É tanto que as pessoas que trabalham à noite, elas recebem adicional noturno. Por quê? Porque elas vão precisar daquele dinheiro para tratar a falta desse sono futuramente. A grande maioria das pessoas que trabalham, né, à noite, elas vão desenvolver problemas de ansiedade, elas vão desenvolver muitas vezes problemas de depressão, enfim, tudo associado a quê? A falta do sono, né? É por isso que até em alguns países os profissionais nem podem trabalhar realmente sempre numa escala noturna, né? A gente precisa principalmente profissionais da saúde à noite, né? Então são os profissionais que muitas vezes, os profissionais de hospital, que muitas vezes recebem aquele adicional noturno
mas aquele dinheiro não traz de volta a saúde, né? Então, muitos trabalham pensando naquele dinheiro, mas aquilo é uma ajuda que é dada a você sabendo que você vai adoecer pela falta do sono, né? Então, sobre essa questão, a senhora já explicou, né, sobre a questão de acomodação, tá? Justamente. E a gente parou aqui no uso de telas, né? O uso de telas aí como um grande vilão. Olha, vários profissionais, vejam bem, o tema da nossa live, né? A psicopedagogia, a oftalmologia, vários olhares diante da aprendizagem. Então, a oftalmologia traz essa informação. Olhe, o uso de telas está causando, até em 2050, metade da população vai ser míope. Do mundo, né? Mundial. Metade da população mundial. Gente, nós estamos em 2024. Daqui a 26 anos, metade da população mundial vai ser míope, tá certo? Aí a doutora Alessandra já explicou, né, as consequências de ser míope. Você pode ter um descolamento de retina, você pode, enfim, tem várias questões que estão associadas. E aí, as neurociências, a psicopedagogia estão dizendo isso também, gente. A gente precisa reduzir as telas, porque isso afeta a nossa cognição, afeta a nossa capacidade de concentração. Já vem a psicologia, a psiquiatria dizendo, gente, a gente precisa reduzir as telas, porque isso está causando ansiedade nas pessoas, está causando depressão. Então, assim, eu não sei realmente o que está faltando, né, para que a gente se conscientize e reduza essa quantidade de telas, tá? Porque isso é muito, né? A gente tem aí o Instagram como uma ferramenta, mas ao mesmo tempo o Instagram ele está aí incentivando, né, não só o Instagram, outras redes sociais, incentivando o uso de telas, ou seja, que você passa, como é que eles ganham, como é que as pessoas ganham, né, dinheiro através dessas redes sociais? É fazendo com que seus seguidores passem mais tempo na frente de uma tela, né? Então, é complicado, né? Então eu acho que as redes sociais estão remando contra a nossa saúde, né? Não só a saúde ocular, contra a nossa saúde mental, contra a própria aprendizagem humana, porque a gente fica acostumado a respostas rápidas, né? Ou seja, um clique, um compartilhar, e a gente quer que tudo na vida se resolva de forma rápida. E aí a gente tem aí, sei lá, nós temos aí o TDAH, né? Que algumas pesquisas já estão tentando relacionar o TDAH também ao uso de telas, né? E a própria, ano passado, na Associação Brasileira de Psicopedagogia, nós tivemos uma roda de conversa com uma pediatra da Unicamp, tá? E ela falou sobre a questão da chupeta virtual, né? E ela falou que a pediatria, as pesquisas na pediatria já estão mostrando que vão existir patologias somente relacionadas ao uso de telas. Ou seja, eles não publicaram ainda o nome da patologia e tal, mas as pesquisas já estão muito avançadas. E eu acho que não somente na pediatria, né? Em várias áreas do conhecimento. Eu acho assim, o importante é você saber usar com sabedoria, né? Porque assim, ninguém mais vai deixar de usar telas, né? Isso é certo, né? Mas assim, a gente tem que saber. Tá aí para carregar? Eu também. Mas acho que Isso. Já tá bom. Só pra gente se despedir do pessoal. Pronto, gente, eu quero dar uma... Eu queria saudar aqui também a presença da doutora Luana Gabriela, que é pediatra, atende aqui no terceiro andar do novo centro, tá? Quero saudar aqui a todas as pessoas aqui. Eu acho que a Bia é sua sobrinha, né? Isso. Rose, Alex, Daiane Dantas. É sua família? Minha cunhada, sua meu cunhada. irmão. Tá? Então, a Marina, enfim, todas as pessoas que estão aqui, né? Nós estamos aqui encerrando, tá ok aí a live? Nós estamos aqui encerrando, né, a live. Foi uma live muito produtiva, tá certo? Tá ok?
Tá passando a live. Se você, por acaso, perdeu essa live, eu recomendo que você possa assistir depois, tá? A gente teve muito conhecimento aqui, nesse tempo que a gente está de live. Doutora Alessandra, descobri aí um grande potencial, né, em passar informações de uma forma bem resumida e didática. Obrigado e meus parabéns, tá? Obrigada. Por você ter realmente aceitado, né? A doutora Alessandra nunca fez uma live, né? E aí, sigam lá o perfil dela, tá bom, gente? Doutora Alessandra Dantas, certo? Sigam lá o perfil, que aí ela está começando aí um trabalho no Instagram, né? E com certeza vai vir muita coisa boa aí pra gente, né? Você quer falar? Não, eu queria só agradecer o convite, né? E que foi muito bom, realmente, esse bate-papo, né, que a gente teve. Muito enriquecedor. Com certeza. Então, gente, a avaliação oftalmológica aí, você que é profissional, não importa qual é o profissional, você que é pai, a gente precisa solicitar essa avaliação oftalmológica, como a gente viu aqui, não é só ver se tem miopia, astigmatismo, não, são muitos parâmetros, muitas questões funcionais, estruturais que precisam ser verificadas. Aí, muitas vezes você vai pegar um problema que está no início e você consegue remediar. E quando você não tem esse hábito de ir ao oftalmologista, muitas vezes o problema se instala, né? E aí fica bem mais difícil de você remediar esse problema futuramente, tá certo? Então não é apenas, né, para pessoas em idade escolar, tá bom? Não apenas, né? A gente precisa a partir dos 6 meses, é isso? Faz o teste do olhinho, né, ao nascer, que pode ser feito com um pediatra, e posteriormente, então assim, a Sociedade de Oftalmologia, né, a de Oftalmologia Pediátrica, recomenda pelo menos um exame entre o 6º mês e 1 ano, e pelo menos um exame entre os 3 anos e 5 anos, e depois anualmente. Mas o ideal, se puder, né, é a cada 6 meses nos primeiros 2 anos, e depois anualmente de rotina, né? Porque a prevenção, eu acho que é a chave de tudo, né? Com certeza. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então nós vamos encerrar, né, nossa live, vamos cantar uma música aqui. Eu ensaiei aqui com a doutora Alessandra. Vamos lá. De tanto levar fechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tábua de tiro ao pano, não tem mais onde curar. Seu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estreito menina, que peixeira de baiano.